Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Essa é a nossa conversa sobre literatura espírita, sobre as obras que fizeram a diferença em nossas vidas, sobre as obras apuradas que o movimento nos oferece para nosso consolo e orientação. No momento presente, o nosso programa está tratando da obra do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Nos programas anteriores falamos da sua vida e obra e já tratamos de algumas obras. Hoje nós queremos falar com você, meu caro amigo, minha cara amiga, sobre esta obra que é indispensável, a obra chamada No Invisível. No Invisível é uma obra já lançada no século XX por Leon Denis. E ela já pega a sua fase, vamos dizer assim, final da sua jornada terrena, na fase em que ele já estava com uma idade bastante avançada, e onde ele coloca todo o seu espiritismo experimental, o resultado das suas atividades no campo da mediunidade, das reuniões mediúnicas à luz de Allan Kardec. Nós tivemos aqui no Brasil um outro companheiro que procurou fazer o mesmo trabalho que Leon Denis fez, que é Hermínio Miranda, que foi diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, ainda na época do governo Getúlio Vargas, e ele depois montou na sua casa, em Botafogo, no Rio de Janeiro, era um homem dotado de boas posses, importou equipamentos de gravação de rolo, microfones da época, os mais abalizados, e montou um estúdio no fundo da sua casa. Construiu algo, edificou, e lá ele pegou um grupo de médiuns, estudou com eles o livro dos médiuns e passou a ter um grupo de desobsessão, na verdade, de mediunidade no começo e depois de desobsessão. E durante 30 anos esse grupo se reuniu, ele gravou as reuniões, e ele traduziu em livros todo esse seu trabalho. Livros muito bons, inclusive, Diálogo com as Sombras, O Exilado, né? O Domínio Espiritual, são alguns livros que ele trata disso. Mas ele repete o espiritismo experimental. E Leon Denis, então, nessa obra No Invisível, ele traz todo o seu trabalho feito, todas as suas observações feitas ao longo de muitos anos nesse livro. Como eu já disse, Leon Denis é um espírito erudito, um homem de profundos conhecimentos, um intelectual, um pensador, podíamos dizer, um filósofo, dotado de vasta biblioteca particular, um apaixonado pelos livros. E ele, então, pega todo esse seu conhecimento e vai recheando os seus livros, o que torna a leitura muito agradável. Eu sempre digo que Leon Denis escreve a poesia em prosa. Então, você discorre com facilidade a sua escrita e fica mais fácil de você ler, de nós lermos, de nós entendermos. Neste livro, ele trata de vários temas, são duas partes, né? Três partes, desculpe. A primeira parte ele trata do espiritismo experimental das leis. Na segunda parte, ele trata do espiritismo experimental, os fatos, e na terceira parte, grandezas e misérias da mediunidade, que é de uma poesia maravilhosa essa terceira parte, eu já vou falar dela. Na primeira parte, onde ele fala das leis, ele vai buscar o arcabouço teórico que fundamenta as atividades do espiritismo experimental, evidentemente calçado em Allan Kardec, porque o livro dos médiuns, eu repetirei sempre, e serve de alerta a todos, não dê nenhum passo na mediunidade se você não estudar o livro dos médiuns. Então, a partir do livro dos médiuns, o Leon Denis traz a sua experiência. E no bojo dessas leis, ele trata do espiritismo e a mulher. Já na primeira parte, ele trata da mulher. Ao longo dos autores clássicos do espiritismo de Kardec, nós vemos o espiritismo lá no século XIX e primeira parte do século XX, uma religião muito à frente das outras, que ainda não chegaram nele. Porque sempre a mulher foi muito celebrada, foi muito edificada, foi trazido a lume o papel fundamental da mulher no espiritismo. Tanto que nós temos médiuns
expositoras, doutrinadoras, trabalhadoras, fantástica. Que seria do Espiritismo sem os seus vultos cérebros femininos? E isso coloca o Espiritismo na vanguarda da sociedade, porque há ainda muitos elementos, muitas organizações que se dizem modernas, que nem colocam a mulher no patamar que ela deveria estar. Existem religiões que a mulher não pode ser sacerdote ainda, um absurdo, né? Uma antiguidade, uma coisa demodê, ultrapassada. E no Espiritismo, nós vemos a mulher colocada no seu lugar devido, junto com o homem, já que o espírito não tem sexo, como define os espíritos em O Livro dos Espíritos. Então, aqui ele fala da formação e direção dos grupos, ele fala da educação em função dos médiuns, ele fala da marcha ascensional dos métodos de estudo, os frutos do Espiritismo. No segunda parte, ele trata dos fatos, da telepatia, dos desdobramentos, dos fantasmas dos vivos, ele usa muito esse termo, da clarividência, da força psíquica, né, do magnetismo do passe. Ele trata dessa questão muito bem, ele trata do transe em corporações, da aparições, da identidade dos espíritos. E na última parte, ele vai tratar das práticas, dos perigos, dos abusos da mediunidade, e o último capítulo ele trata da mediunidade gloriosa. Estou louco para reler o livro. Só de folhear o livro para trazer aqui as observações, eu tenho o hábito de riscar muitos livros, estou vendo aqui o que eu marquei nas minhas leituras, estou louco para reler o livro. Então, fica aí para você uma dica de leitura espírita. No Invisível, Leon Denis. Nos grupos espíritas, mediúnicos, leitura indispensável. Livro dos Médiuns, depois nós temos Mecanismos da Mediunidade, os Domínios da Mediunidade de André Luiz, nós temos Desobsessão de André Luiz, e nós podemos incluir perfeitamente No Invisível como uma obra de leitura indispensável pelos médiuns da Casa Espírita. Jesus conosco sempre.